Confie na presença divina para enfrentar os desafios com coragem. Reflexão do livro de Juízes. Olá, meus queridos e abençoados, que a paz de Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um dia com as nossas reflexões bíblicas diárias. Vamos então hoje fazer uma reflexão no livro de Juízes, que está no capítulo 6 e no versículo 12, que nos ensina o seguinte: Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valente. Reflexão: é o poder de Deus, a promessa de Deus para as nossas vidas é muito grande, muito forte. Veja essa promessa que Deus fez para Gideão. Naquela época, Gideão era um dos juízes que teve antes dos reis, Teve juízes para governar os povos, Gideão é mencionado aqui porque ele demonstrou a sua fé, a sua confiança em Deus, pois ele foi um exemplo de coragem, de obediência a Deus Pai Todo-Poderoso. Pois nesse contexto, nessa história de Gideão, um dia o anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele, que o Senhor era com ele, que ele tinha que ser um homem valente. Então isso daí é um lembrete para nós nos inspirarmos nessa história de Gideão, que mesmo nos problemas mais difíceis, nas tempestades mais fortes, nós devemos enfrentar os nossos problemas com coragem e com confiança na força e na presença de Deus. Assim como Gideão, naquela época, ele era pequeno, ele tinha poucas pessoas junto com ele, mas ele tinha o maior exército que existia junto com ele, que era o exército de Deus, estava com a mão de Deus em sua vida, pois ele era um homem muito temente a Deus, muito obediente. Ele obedecendo, seguindo as instruções de Deus, confiando em Deus, sendo valente, ele venceu com apenas 300 homens. Ele venceu um exército de muitos e muitos inimigos, muitos medianitas na época. Então, reconheça a presença divina em seus desafios, pois assim como Deus estava com Gideão, também está com todos nós. Nos problemas de dificuldade, de problemas que são difíceis, de se resolver, é fácil se sentir sozinho, desamparado, mas entender que a presença divina nos acompanha, isso pode nos transformar e pode transformar a nossa perspectiva sempre que enfrentar algum desafio. Então lembre-se sempre que Deus sempre está disposto a te ajudar, a te fortalecer e ajudá-lo a superar os obstáculos. Esse versículo ele chama Gideão de homem valente. E assim como Gideão, muitos de nós, ou todos nós, muitas vezes, em algum momento de nossas vidas, nós podemos sim nos sentir inseguros ou temerosos em meio aos desafios que nos aparecem na vida. No entanto, o versículo nos mostra a coragem que precisamos ter. E isso não significa ausência de medo, mas sim agir, apesar de ter este medo. Como diz aquele ditadinho, vai com medo mesmo. Então, quando você se deparar com uma ocasião, com um problema que te causa medo, que te causa apreensão, lembre-se que coragem é uma oportunidade de Deus para você. É um dom que pode sim ser desenvolvido e fortalecido por Deus. E vá com a confiança total de que Deus está sempre do seu lado, te ajudando a dar passos firmes e decididos. E como eu disse antes ali, Gideão estava sendo chamado para liderar o povo de Israel, para lutar contra os seus opressores. Embora ele se sentisse pequeno, com poucas pessoas, a presença de Deus em sua vida lhe deu confiança e força necessária para que ele cumprisse a missão dele. E assim, da mesma forma, quando você se deparar com algum desafio que parece além
de suas capacidades, aqueles que parece que você nunca vai conseguir resolver, é essencial você confiar na força e na providência de Deus, sabendo que você sempre está apoiado por uma força maior, pela ajuda de Deus. E essa história de Gideão, ela é um exemplo para nós, de fé, de dedicação, de determinação, de obediência, pois ao seguir as orientações de Deus e enfrentar os seus medos, Gideão ele se tornou um exemplo para o seu povo, para o povo israelita. E assim, da mesma forma que Gideão fez, nós podemos agir com coragem, determinação, obediência a Deus. Você pode sim servir como um exemplo positivo para as outras pessoas. As atitudes suas podem inspirar outras pessoas para também confiarem em Deus e enfrentarem os seus desafios com mais coragem, com mais bravura. Então, devemos sempre confiar na presença, na provisão, na força de Deus em nossas vidas. Devemos ser sempre um exemplo de fé, de obediência, vivendo sempre com a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, mas sim sempre acompanhados, fortalecidos por uma força maior, ilimitada, que é de Deus Pai Todo-Poderoso em nossas vidas. Amém, pessoal? Então vamos fazer uma oração comigo? Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, assim como Tu estivestes com Gideão, eu lhe peço, Senhor, que esteja comigo também em todos os meus desafios, me fortalecendo, me orientando, me guiando, me ensinando, meu Pai. E nos momentos de insegurança, de medos, me lembra, Pai, de Tua presença constante em minha vida, que me encoraja, que me fortalece. Oh, Pai, me ajuda a enfrentar as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus desafios, com muita coragem, sabendo que Tu sempre estás comigo. Oh, Senhor, eu lhe peço que me dê bravura para agir com confiança, mesmo quando tenho medo, e que a Tua força me sustente e a Tua paz me guie. Ó Senhor, transforma os meus medos em oportunidades para crescer e testemunhar a Tua fidelidade em minha vida. Ó Pai, que eu possa ser um exemplo de fé, de determinação, de coragem e de obediência para os outros ao meu redor, refletindo sempre a Tua presença, Senhor, em minha vida. E assim, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro. Amém.